Hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e hoje não tem jeito, né? É XS, XS Max, XR, Apple Watch Series 4, LTE vai funcionar no Brasil, não vai? Todas as novidades que a Apple anunciou. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu ainda não sei como é que vai funcionar os atalhos da Siri, como é que vai ser o jeitão, como é que vai ser a maneira de uso. Já vai vir instalado quando você colocar o iOS 12, você vai ter que baixar da loja. Fora que os aplicativos ainda precisam se tornar compatíveis com os atalhos da Siri. Tem algumas coisinhas de iOS 12, tem o OnePassword. O OnePassword eu acho que eu resolvo essa semana. Mas no caso do atalhos da Siri, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o endereço aqui nas notas do episódio. Melhor, vai em coca.tech/automação, você vai ver uma página do Hackeando Automação dizendo que as inscrições estão fechadas, mas coloca ali o seu e-mail que eu vou preparar um conteúdo bem bacana de atalhos da Siri, dessa parte de automação, e aí semana que vem, de repente finalzinho da semana que vem, de repente na outra, mas eu vou preparar algo bem bacana e aí eu aviso pra vocês. coca.tech/automação. Notícias. Coca-Tech. Caro esses iPhones, vou te falar, hein? Tá bem caro. Pro susto ser menor, vamos começar falando do XR. Ele tem cara de iPhone 10, vem com Face ID, tem o TrueDepth, não tem botão Home, o corpo é de alumínio, a traseira de vidro, e aí você já sacou que ele tem a recarga Qi. A câmera atrás, ela é única, não é câmera dupla, alinhada verticalmente, tem a câmera em cima, embaixo o furo do microfone e embaixo o flash. Parece que a câmera é um trambolhão, salta bastante do corpo do smartphone, tem Smart HDR, vou falar disso mais à frente quando estiver falando do XS e do XS Max. Tem modo retrato, apesar de ser câmera única, tem modo retrato, ou seja, é poder um jeito de fazer, sabe-se lá, se é puramente por software ou se é aquele esquema à la Pixel, que é aquela tecnologia Split Pixel e Dual Pixel que tem a Samsung. Basicamente, divide o sensor em dois, é como se você tivesse duas câmeras em uma só, e fazendo lá as contas, através dessa tecnologia você conseguiria fazer, entre aspas, emular duas câmeras. Então você conseguiria fazer o efeito modo retrato. Ou pode ser pura e simplesmente, vamos borrar aqui o fundo, alguma coisa de inteligência artificial, vamos borrar aqui o fundo, ficar bacaninha e pronto. A câmera é essencialmente a mesma que a gente tem no XS e no Max, 12 megapixels, filma 4K até 60 frames por segundo, estabilização ótica. Claro que no XS e no XS Max vai ter uma coisinha a mais, mas essencialmente é a mesma câmera. É o mesmo aparelho, se você quiser olhar assim. Tem a 12, a tela não é OLED, a tela é LCD, aliás estão chamando de Liquid Retina, sabe sei lá o que é isso, depois tem que dar uma olhada. Não tem o 3D Touch, mas tem o Haptic Touch, tem o retorno tátil, que é a mesma coisa que acontece com o trackpad. Nos Macs novos, quando você aperta, ele afunda, mas você não tem o clique. O clique é um retorno tátil, buga o teu cérebro, você acha que foi clicado, e tem a mesma coisa nesse iPhone, ou seja, pro uso vai ser a mesma coisa, você não vai ter uma diferença de uso. É aquelas nomenclaturas da Apple, tem Force Touch, depois veio o 3D Touch, que são as mesmas coisas. A diferença é que o 3D Touch vai identificar mais níveis de pressão. É como se fosse o 3D Touch, sei lá, 4K, e o Haptic Touch como se fosse 1080. Tem que ver no uso ali, mas talvez a melhor analogia fosse, sei lá, 4K a 60 frames por segundo e o outro 4K a 30 frames por segundo. Já que a gente não tem um XR, tem que falar 10R, não é XR, Coca. Me acostumar aqui. Dá uma vontade de falar S e R, assim, enrola a língua esse XS, XR, 10R, 10S. Mas já que a gente não tem um iPhone 9 Plus, o equivalente, que seria o 10R Plus, a Apple comparou a bateria com o Plus. Achei bacana essa comparação. São 90 minutos a mais, 1h30 a mais de duração da bateria que o iPhone 8 Plus. Tem Qi, como falei, vem em 3 capacidades, 64, 128, 256, 6 cores, preto, branco, vermelho, amarelo, coral e azul. Coral é uma espécie de abóbora. Tem 7
7 camadas de cor, aquela coisa bem Apple, ficou bem vivo as cores e é baratinho. Coca, quanto é que é esse baratinho? $650, né? O preço de iPhone sempre foi $650. Não, né? Ano passado já deu um passinho a mais para $700 e agora $750. A gente pode colocar a culpa no colo do Trump, mas a Apple também tem a sua parcela de culpa. A gente espera que a tecnologia ela vá barateando com o tempo, que a gente tenha mais recursos por um preço mais acessível. Por isso que a gente vê hoje, já nos intermediários, smartphones intermediários, uma ótima tecnologia, um excelente custo-benefício. Só que a gente comprou o iPhone 10 ano passado, a Apple viu, dá para aumentar esse preço aí. Vamos aproveitar aqui o Trump, vamos aproveitar aqui esse momento, a gente coloca a culpa nele, embora, vamos combinar aqui. O iPhone 7, o custo de peça de produção, claro que tem todo um entorno, tem que pagar o salário do Johnny Ive, tem que pagar o salário do Timóteo, mas o custo do iPhone 7 era de $225. O iPhone 8 foi para $250, aumentou $25, vamos aqui aumentar 50. O iPhone 10 estava bem mais caro, custo de produção $370, $120 a mais, ok, vamos dobrar ali e tal, vamos aceitar a diferença de $300. Aquela escalada de preços que eu estava falando nos aplicativos, tá rolando também no hardware, não só a Apple, a Samsung com seu Note 9 coloca o preço lá em cima, e óbvio, a Apple como produto premium vai posicionar o seu preço acima do deles, entendo como lógica de mercado, mas o bolso, como é que faz? E lembra que os Androids, depois de um tempo, o preço chafurda. Hoje você consegue comprar por R$2.000 um S8, então toma aí $750 o de 64 GB, $800 o de 128, e aí a Apple falando, olha, não compra o de 64, compra o de 128, e o de 256, $900. Você pode escolher, quer pagar quanto? 750, 800 ou 900? Eu vou te falar que eu acho que vai vender bastante mais, vai ser o iPhone mais vendido, porque tem essa briga por preço, ele tá bem próximo, o punch tá bem parecido com o do iPhone XS. O que muda? Você tem uma câmera a menos, mas consegue fazer um modo retrato. A tela não é OLED, é LCD e carcaça na lateral não é de aço, é de alumínio, não tem 3D Touch, tá bem próximo. É como se fosse um iPhone XS mais barato, a gente pode falar assim, e o tamanho fica no meio, enquanto o XS é 5.8 e 6.5 polegadas, o XR fica com 6.1 polegadas. O que estraga um pouco essa compra é que não vai estar disponível agora, na próxima semana, só chega no dia 26 de outubro, aí a galera na pressão vai comprar o 10S. E o 10S é essencialmente um iPhone 10 com A12. É a mesma carroceria, só que trocaram o motor, colocaram um motor novo. Tem 6 CPUs, naquele esquema de são 4 de potência e 2 econômicas, 4 GPUs, Neural Engine, são 8 núcleos, 7 nanômetros, é o primeiro de 7 nanômetros, que reforço é o mesmo que tá no 10R, A12 em todo mundo. São 6.9 bilhões de transistores, é uma joia, não tem outra maneira de descrever o A12, é uma surra de tapete na Intel, tá fazendo a Intel de tapete, 50% mais rápido que o A11, você consegue fazer trocentas coisas legais, a R-Kit 2.0 agora tem multiplayer, a câmera até tem um novo sensor que dá mais detalhes para foto, mas é esse chip que consegue fazer o Smart HDR. A câmera frontal é a mesma, são 7 megapixels, o mesmo conjunto que a gente tem no 10S, só que em função do A12, a gravação em vídeo que era 1080 a 30 frames, agora pode ser 1080 até 60 frames. Fizeram um reposicionamento do som que eles estão chamando de wider stereo, um estéreo mais amplo. Coca, a tela é 120 Hz? Então, não é 120 Hz. A taxa de atualização da tela não tem ProMotion. Mas eu vi na Keynote 120 Hz, Coca. O que você viu na Keynote foi a taxa de atualização do Touch, que sim, 120 Hz. Tela, já falei, 5.8, 6.5 polegadas. Tem mais tela, mas o de 6.5 polegadas tem o shape do Plus, tem só um melhor aproveitamento da tela, não tá maior o aparelho em si. Câmera traseira dupla, como a gente tem hoje, no meio o LEDzinho, que é Quad LED, que tem o Slow Sync, que tem aqueles tons, microfone ali no meio, cores mais vívidas, porque tem mapeamento de tom local, aquelas compensações Zoom, 2x ótico, 10x digital. Na frente, como falei, é o mesmo hardware que a gente tem no iPhone 10. Das fotos, falei, né, do Smart HDR, cores mais vívidas, você pode tirar uma foto contra o sol, vai ficar de boa, tudo em função desse processamento no A12. Você tem agora, quando você tira o modo retrato, isso só está disponível no 10S e no 10S Max, que são iguais. O que muda é a diferença da tela e na bateria, que você, depois que tirou a foto, você pode regular o foco, você pode mexer na profundidade de campo, você pode dizer o quão vai borrar o fundo, isso depois que tirou a foto. Bacana. Cá entre nós, não é nada demais. Você tem ali os dados de
3D, você consegue fazer esse ajuste, é mais conta do que qualquer outra coisa, mas é um belo diferencial. Vídeo 4K, como já era, 60 frames por segundo, slow motion 1080 a 240 ou então 120 frames, R, como falei, melhorado em função do A12, tem o T, recarga indutiva, duração da bateria, o 10S, meia hora a mais que o 10, legal, e o Max vem com 1h30 a mais de bateria do que o 10, tá mais resistente à água, era IP67, que permite até 1 metro por 30 minutos, até 1 metro debaixo d'água. Agora é IP68, que suporta meia hora até 2 metros debaixo d'água, mas ainda não é a prova d'água. Identificarem lá, e tem líquido aqui dentro. Vão analisar, ver se tem problema na vedação, fico alerta. Armazenamento, 64, 256 e 512, não tem 128, como acontece com o 10R, e o preço, o mesmo preço do ano passado, $1.000, o de entrada $1.000, o de 64, que eu acho pouco pessoalmente, 1.150 o 256, que eu acho ideal, 512 tá saindo por 1.350 tramps, que eu já acho muita coisa, 512, isso é um computador, e o 10S Max tá saindo de entrada, 64 GB, 1.100 e mantém o mesmo step, diferença de $100 pro 10S, 256 GB saindo por 1.250 e 512, 1.450 tramps, você não ouviu errado, $1.500, cor preto, prata e tem uma cor nova, dourado. Eu confesso que eu achei o dourado meio assim, ele parece, é que nem o prato ele também é assim, né, o branco, a traseira é meio esfumaçada, né, parece meio borrado, meio esquisito. Eu também não gostei do dourado, achei o dourado meio assim de cores, até fiz uma enquete assim, meio, você pode fazer, o TSE tá liberado fazer enquete aqui de cor, e a galera gostou das cores do 10R. Pré-venda inicia agora na próxima sexta-feira, chega no dia 21 de setembro, oficialmente na próxima sexta-feira, e é o mesmo tamanho do modelo anterior, do 10, então os cases são compatíveis. Claro que o 10S Max não é compatível com case nenhum, porque ele tá chegando agora. Agora, o relógio eu gostei, relógio de velho, né? Caiu, ele vai te avisar. Ele tem o sensor de queda, tem um novo acelerômetro, um novo giroscópio, um range dinâmico 2 vezes maior, o Series 3 vai até 16 de força G, o S4 vai até 32. E aí tá ali no pulso, ele vai identificar que houve uma queda, calcula a trajetória, calcula o impacto da queda, vai perguntar pra você tá bem? E aí você diz sim ou não, se disser não, vai ligar para os contatos de emergência. Contatos de emergência você configura, pode ligar para a ambulância e pode também entrar em contato com a sua família. Mó legal isso aí, já deveria ser assim desde sempre. Tem agora um novo sensor que permite fazer eletrocardiograma, tinha um sensor cardíaco óptico, agora tem um sensor cardíaco elétrico, tem 2 eletrodos, vai te dar um choquinho na traseira e também na coroa digital, de tal maneira que, né, já tá em contato com a pele porque ele tá no pulso. Você encostou na coroa digital, ele vai te dar os choquinhos e vai fazer um eletrocardiograma. Eletrocardiograma padrão médico, autorização da FDA, foi ao palco o presidente da Associação Americana de Cardiologia, salva esse eletro no Saúde, você pode compartilhar com o médico, PDF lá bacanudo. O eletrocardiograma verifica irregularidade, galera de médico aí tapa os ouvidos, mas verifica irregularidades na batida do coração, acho que é fibrilação, e ainda vai fazer um semi-diagnóstico, ó, dá um pulo lá no médico, tá meio esquisito, gostei. Eu vejo o Apple Watch dessa maneira, ele vai fazer coisas que você não consegue fazer com o iPhone. O foco do relógio pra mim é saúde, adorei esse sensor de queda, adorei o ecocardiograma, não achei que viria, que teria só mudança de shape, agora a tela tá maior, 40 e 44 milímetros, a princípio as pulseiras são as mesmas, mudou o tamanho de tela, mas também o shape tá mais arredondado, a própria tela ficou mais arredondada, os cantos eram vivos, agora os cantos estão arredondadinhos. De falar que essa tela aí tá meio esquisita, mas talvez seja um preparativo aí pra tela redonda, será? Na verdade, esse arredondamento da tela tá igual ao do iPhone 10, já é assim, já não é mais o canto vivo, então padronizou, ok. Os alto-falantes têm 50% mais de potência, isso porque agora o microfone tá do outro lado, não tá mais do lado do alto-falante, a traseira também mudou, como falei, agora tem um outro sensor, eram 4 sensores ópticos cardíacos, agora é um só, e ao redor você tem os sensores elétricos. O shape continua mais ou menos o mesmo, só que em vez de você ter 4 luzinhas, você vai ter uma única luzinha, e ao redor, acho que a gente pode chamar de eletrodos. O nome oficial é sensor cardíaco elétrico. Essa traseira não é mais do mesmo material do corpo, não é mais de alumínio, ou de aço, ou de cerâmica, quer dizer, na verdade é cerâmica com safira, mas estou dizendo isso porque não tem mais cerâmica, é só alumínio e aço. O Edition não tem mais, parece que não estava vendendo. Passa a impressão de que a Apple tá se entendendo com esse mercado de relógios, de wearables ainda. Na coroa digital, a gente tem o 3D Touch, que não é 3D Touch, o retorno tátil, o Haptic Feedback, você vai interagir com a coroa digital, você vai sentir um clique, ela não vai afundar mais, como acontece nos
modelos atuais. De potência, é um 64 bits dual core, 2 vezes mais rápido. Como falei, só alumínio e aço, mas vem em 3 cores, preto, prata e dourado, tanto no alumínio como no aço. Alumínio tem modelo só GPS e conectividade celular. Para aço, só com conectividade LTE. Bateria durando 18 horas, com 6 horas de monitoramento de atividade física. 18 horas é aquele esquema de não pode dormir com ele, mas hoje a gente fala que a bateria tá muito boa. Eu recarrego ele mais ou menos umas 2 vezes por dia, recarrego durante o banho, depois da atividade física, aquele banho ele tá recarregando. De noite, outro banho, tá recarregando, e assim consigo passar meu dia inteiro monitorando o sono sem ficar sem bateria. Tamanho já falei, né? 40 e 44 milímetros. A questão das pulseiras são compatíveis, mas eu quero ver se são compatíveis mesmo. Tô com um pouquinho de dúvida ainda, viu? De repente ficar 1 milímetrozinho ali a menos ou a mais. Quando novas pulseiras estiverem à venda, aí vai dar pra ver se vai ficar direitinho. A princípio, sim. Os preços também aumentaram. Você pegava um GPS de alumínio pequenininho por $330. Agora vai pagar $400. E pelo mesmo step anterior, $30, você pega o tamanho maior de 44 milímetros, $430. O modelo GPS com celular que saía por $400, agora tá saindo por $500. Series 3 baixou o preço, agora inicia em $280 e chega junto do iPhone XS e XS Max. Ou seja, pré-venda nessa sexta-feira, dia 14 de setembro, e a venda mesmo na outra sexta-feira, dia 21 de setembro. Vamos a algumas questões. LTE. América Latina e África não vão estar na primeira onda de lançamentos. Você tem 4 modelos de iPhone. Você tem o modelo americano, o modelo europeu e também asiático, o modelo chinês e o modelo japonês. O modelo compatível com as bandas do Brasil é o modelo europeu. Isso não significa que se você comprar o modelo americano, ele não vai funcionar aqui no Brasil. O que acontece é que o modelo americano não tem a banda 28, que é 700 MHz APT, Asian Pacific Treat, alguma coisa assim. Você tem diversas modulações do 700 MHz para fazer um aproveitamento melhor. E aqui no Brasil é o 700 APT, que a gente teve que desligar a TV, lembra? Pois é para essa frequência. Então, o que tende a acontecer se você comprar o iPhone nos Estados Unidos é que, dependendo da localidade, não vai funcionar. Tem 4G que rola em cima de 850 MHz, que é o caso, por exemplo, dos Apple Watches. 800 MHz é a frequência da Claro, vou colocar aqui. LTE, pronto, tá colocando. Mas oficialmente as bandas LTE no Brasil, 28 e a 7. 7 tende a ser a nova queridinha. Voz sobre LTE, o VoLTE, tende a ser só habilitado em cima de 700 MHz para ter uma qualidade bacana, porque se a ligação cai, isso dá multa da Anatel. Então você teria um iPhone meio assim. Não significa que não vai funcionar. Vai funcionar. O 4G em alguns locais é que não vai funcionar. 3G global vai funcionar. E como bem lembrou, essa parte estou gravando depois do área de transferência, o Marcos Mendes bem lembrou. Pode fazer lavagem de iPhone. Você compra lá nos Estados Unidos, dá algum probleminha, né, aqui no Brasil, e aí quando você for trocar, eles vão trocar o modelo americano pelo modelo brasileiro. Você tem suporte ao modelo americano no iPhone aqui no Brasil, você não tem suporte ao relógio. Outra novidade também, a questão do Dual SIM. O Dual SIM com um chip só vai ser 2 chips na China. Em todos os outros lugares, nos outros 3 modelos, o americano, o europeu, asiático e o japonês, só um chip e vai ter o eSIM. Na verdade, se a gente olhar, a gente pode dizer que na verdade não é para você ter 2 chips. Meu caso de uso, por exemplo, tem vários chips aqui, tem o meu celular, tem o celular do Coca-Tech, poderia juntar tudo num único aparelho. Mas a ideia da Apple parece que é mais uma coisa para quem viaja. Eu tô aqui no Brasil, tenho o meu número principal, meu número brasileiro, vou para os Estados Unidos. Vou chegar lá nos Estados Unidos, vou comprar um chipzinho, um planinho de dados. Quando eu coloco esse plano de dados, eu troco de número, tem trocentas configurações que mudam. Eu não vou estar mais acessível no meu número. Isso significa que eu vou fazer uma operação bancária. De repente, vou receber um SMS de confirmação de senha. Não vou conseguir receber. Tem algumas complicaçõezinhas. Parece que é essa vibe de, contrata aqui um planinho de dados, coloca no eSIM, pronto, resolvido. Outra coisa que o pessoal tá falando muito, tal de LAA, que o LTE é classe gigabit, porque tem 4x4, mínimo 4x4, 4 antenas. Talvez por isso até que a parte inferior seja assimétrica. Alô, seu João Ivo. Pois é, você olha pro iPhone ali, na conexão Lightning, você tem 3 furos de um lado e 6 do outro. No lado que tem 3 furos, você tem um tiquinho de antena. Quando a gente tiver o teardown, a gente vai saber melhor disso. E esse LAA, na verdade, para você entender, é como se fosse um Wi-Fi em cima das frequências de celular. Tem algumas frequências que são livres, que você pode usar, mas são frequências congestionadas, são frequências com interferência. Então, o que é esse LAA?
Pegaram uma dessas frequências e colocaram meio que um Wi-Fi nessa frequência. Serve mais como um escoamento, serve mais para desafogar o tráfego. Pensa assim, eu tô numa praça pública, eu tô num shopping, eu tô num estádio, Réveillon, onde tem muita gente, e aí ao invés de eu montar uma infraestrutura com antenas tradicionais, eu coloco esses Wi-Fis, bem entre aspas, para você entender. É uma frequência de telefonia, mas é como se fosse um Wi-Fizinho para desafogar. Outra treta também é na questão da grafia. Não se sabe se é Xão, Szinho, Xão, Szão, Xão, Rzinho, Xão, Rzão. O que parece que é, nesse momento que eu tô gravando, a própria Apple mostrou diversas maneiras, que é Xão, Szinho e Xão, Rzão. O Max é normal, M maiúsculo, AX. Os pesos, não falei dos pesos. Ele é um pouquinho mais pesado, o 10S é um pouquinho mais pesado do que o 10. Marginal, são só 3 gramas. A gente pode dizer que é o mesmo peso. São 177 gramas no 10S, o 10R 194 gramas e o 10S Max 288 gramas. Outra treta também é o que acontece com o iPhone 10, porque ele foi descontinuado. O que lembra o iPhone 5C, o Apple Watch Edition, seja de ouro ou de cerâmica. O iPad, foi iPad 3 ou 4? Foi 4, né? O iPad 4, que teve vida útil de 6 meses. Ok, talvez a Apple pudesse continuar vendendo o iPhone 10 ali por uns $850, mas não foi isso que aconteceu. Tem o lado da questão de preço, não tá mais vendendo, fica, entre aspas, obsoleto. Agora, eu vejo de uma outra maneira. Eu vejo como a Apple dizendo, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Sabe o 10S? Então, o 10S, ele é igualzinho o 10. Não muda muita coisa. Como falei, é só um motor novo numa carcaça velha. Velha maneira de dizer, né? Numa carcaça já existente. E, na verdade, nem poderia ser $850. Teria que estar abaixo dos 750 para ficar bem nítido quais são os melhores iPhones. Nos hands-ons fica visível que é um iPhone, sim, mais rápido, Face ID mais eficiente, mas não sei se tem muita vantagem de você atualizar do 10 para o 10S. Na caixa não vem o adaptador de fone de ouvido, tem só os AirPods Lightning, recarregador padrão que a gente já está acostumado de 5 watts, Lightning, né, como falei, tem lá. Tem o Apple Give Back, novo nome do trade-in, onde você dá o usado para pegar um novo. Você consegue no relógio $250, no iPhone até $525. O que mais? AirPower. Nem sinal do AirPower. Até removeram as referências do AirPower no site da Apple. Também nenhuma referência aos AirPods 2 com recarga Qi, o casezinho Qi. Assim como não foi falado de iPad, não foi falado de Mac. Espera-se um outro evento em outubro, talvez casando com o lançamento do iPhone 10R. E ali talvez a gente saiba alguma coisa de AirPower, de AirPods. Então se você tá esperando para comprar os AirPods, espera mais um mesinho, vai. Já esperou até agora, espera mais um pouco. A Apple simplesmente está ignorando, assim, não tá falando nada de produtos sendo vendidos hoje, né? Eu falei do iPhone 7. Tem o 7 Plus, 8 Plus, 10R, 10S, 10S Max de relógio, o Series 3 e o Series 4. E só aço e alumínio. Você não consegue comprar mais o Series 3 de cerâmica. Eu confesso, o Series 3 cerâmica LTE, o mais bonito de todos. De preços, os iPhones mantiveram os mesmos preços aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos você compra hoje um iPhone 7 a partir de $450, aqui permanece R$3.200, o 8 Plus 256, 5.400. O iPhone 10, ele não tá mais sendo vendido. Baixou lá e aqui manteve. Apple Watch, que lá também baixou de preço, era 330 o de entrada, agora tá 280. Isso pequenininho, 38mm. Aqui no Brasil, saiu de 2.600 para 2.900. Segura esse dólar. AirPods também, preço aumentou, era 1.400, agora tá 1.500. 10S Max, 512GB, já pensa aí algo na casa de 10.000, 12.000, 13.000 reais. O que mais? O Mendes disse que parece que a coroa digital, ela é clicável, você pode apertar ela, vai afundar, diferente do que falei. De pulseira, agora tem uma loop, a milanesa, de ouro, quer dizer, dourada. Na esportiva, você tem um novo tom de azul, um cinza lavanda, um salmãozinho, mais 3 novas cores. De velcro tem mais umas 5, couro ganhou também mais umas 4 cores. O Modern Buckle voltou, o fecho moderno, aquela pulseira que dá 2 voltas no braço da Hermes, tem agora em múltiplas cores, então são, digamos, diversas pernas, cada uma dessas pernas numa cor diferente. Às vezes eu faço isso, uso uma pulseira, uma parte da pulseira de cada cor, meio que tá oficializando esse uso informal. O Bluetooth do Apple Watch é 5.0, não é 4.2, como acontece no Series 3. Watch Faces são 4, na verdade 5 novas, são só 4, viu? 4 novas Watch Faces que estão disponíveis no modelo antigo, que é o Respirar, o Água e Fogo, Fire and Water, Liquid Metal e o Vapor, né?
faz vezes de fumaça. São várias animações. Essas são as novas watch faces, animações. Pro Series 4 você tem o modular que foi redimensionado, tá maiorzão, o meio tá maiorzão. Você tem aquela, são 8 complicações, 10 complicações, não sei, que é circular e em cada cantinho você tem uma informação com 2 níveis de informação em cada um dos cantos, fora os mostradores centrais e mais um texto aparecendo no circular do numeral, mas essa só na versão 4. Eletrocardiograma, também polêmico. Para usar o eletrocardiograma, você precisa de um aplicativo que só vai chegar pro final do ano. A Apple não deu a data, chega até o final do ano, isso nos Estados Unidos. Parece que falta ainda ser aprovado em outros países. Você não tem referência do ecocardiograma na Europa. Aqui no Brasil você não tem a referência. Fala-se do sensor cardíaco elétrico, mas ecocardiograma não está presente. O que mais? Nos Estados Unidos tem um Apple Care Plus com proteção de roubo e perda de software. AGM já estão disponíveis. A iOS chega na segunda-feira, dia 17 de setembro. iOS, WatchOS e tvOS. Mojave chega uma semana depois, como eu tinha falado com vocês, no dia 24 de setembro, uma segunda-feira. HomePod, o AudioOS também vai ser atualizado na segunda-feira e vai ganhar o suporte aos atalhos da Siri. Mais algumas coisinhas, você vai poder definir vários timers, você vai poder fazer busca por letra, fazer as ligações. E aí vem aquelas perguntas, né? Vale a pena ou não vale a pena colocar GM? Mojave não é GM, Mojave ainda é beta, mas as demais já são GM. E estão redondinhas, caso você queira usar, tá liberado, não houve nenhuma grande complicação. Você antecipa uns 5 dias de uso, mas lembra de pegar de uma fonte confiável, não sai instalando qualquer coisa. E aí, Coca, vai atualizar, não vai atualizar, vai pegar qual iPhone, vai pegar o Apple Watch? Uma outra coisa também que eu esqueci de comentar, que eu achei bem bacana na demonstração, abri a câmera do aparelho e ele, isso numa quadra de basquete, ele ficava identificando quando era feito um arremesso, se tinha sido sexto ou não, se tinha sido pontuado, marcava a região da quadra. Ó, quando você tá no lado esquerdo, você acerta mais do que o lado direito. Algumas métricas próprias do arremesso, posição do braço, ângulo, velocidade, posição da perna. Isso é interessante. Atividade física, na academia você já deve ter reparado isso, tem espelho, exatamente para você ter consciência corporal, ver como é que você tá fazendo o exercício. Uma coisa que eu gosto de fazer nas artes marciais é filmar, e filmar que eu digo no próprio smartphone. Filma para a pessoa se ver numa luta, ver a postura, como é que ela tá lutando, porque se é um exercício, você pode parar o exercício e se olhar no espelho, mas e numa luta, né? Você não tem como parar. Isso eu achei bem legal. Bom, começar falando do relógio. O relógio, gostei, quero comprar. O relógio deixa um antigo obsoleto, entre aspas, deixa com cara de velho, pelo simples fato de ser mais fino, pelo simples fato de ter uma tela maior. Sabe hoje, quando você olha um iPhone com botão Home, não fica com aquela cara de velho? É a mesma coisa. Apple Watch foi uma grande surpresa para mim, não esperava que, além do novo shape, tivesse a detecção de queda e o ecocardiograma. Não teve monitoramento de sono, não teve sensor de ultravioleta. Para mim seria só um novo shape. E só um novo shape já me faria trocar. Agora então, né, isso que eu tô chamando de Apple Watch geriátrico, eu que tô velhinho também, mais do que quero. Já os iPhones, como falei, não vejo uma grande vantagem entre o 10 e o 10S, 10R, 10S Max. É uma questão do tamanho de tela, OLED versus LCD. Pro meu padrão de análise, não vejo fazendo muita diferença. Vai ser pessoal. Ah, eu quero uma coisa mais colorida, tenho o 10R. Ah, o Note me incomoda e eu quero um preto, então eu quero uma tela OLED. Mas é bem diferente do ano passado, que você tinha um iPhone novo, que era o 10, e o iPhone velho, que era o 8. Tem a questão de preço, de armazenamento. Sim, é mais rápido, mas é mais do mesmo. Dito isso, qual seria a minha escolha? Seria um 10S. Pequenininho, entre aspas, é o mais compacto. Eu tenho um iPad, se eu quiser uma tela um pouquinho maior, eu tenho um iPad, tenho um MacBook também. Então, telinha menor, de armazenamento 64, eu acho pouco. Se eu for gravar um videozinho de 10, 15 minutos para colocar no YouTube, já se vão aí 10, 15 gigas. Eu tenho muito vídeo, podcast, MP3, se fala muito de música, mas música acaba que é curtinha, são 2, 3, 5 minutos. Podcast, 1 hora. Então 64 para mim é pouco. 512 eu acho muito, tem que ter, obviamente, para quem precisa, tem que ter. Poderia ter um acessozinho, um pendrive, mas tudo bem, vai. 512. Mas a minha escolha seria o meu iPhone dos sonhos hoje, seria um 10S, 256 GB, cor preta e um case vermelho. E assim, num dos dias mais longos do ano dentro do universo Apple e contando as trampetinhas, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.
Acesse quacatec.com.br. Assine o podcast.